Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Ele tem prometido. Deus tem prometido coisas extraordinárias. Você sabia que na Bíblia nós encontramos mais de 8.000 promessas de Deus para você? Mais de 8.000 promessas. Talvez você diga assim, bem, se Deus tem mais de 8.000 promessas, eu não recebi nenhumazinha. Eu acredito que você esteja vivendo realmente um pedacinho do inferno nesses dias de pandemia. Mas não se desanime não, minha amiga e meu caro amigo, porque ele continua o mesmo. Se você quer uma mensagem especial para você, uma palavra do Espírito Santo diretamente para você, aqui, agora, nesse momento, leia comigo, acompanhe esse texto, essa palavra que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. O difícil é ir a ele. As pessoas normalmente só vão a ele quando elas chegam no fundo do poço. Quando não tem mais com quem contar. Quando não tem mais ninguém. Quando elas olham para um lado, olham para o outro, tudo barro. Elas estão no fundo do poço. E lá no fundo, uma altura imensa. Então, elas só têm um jeito. Olhar para o alto e clamar, suplicar, gritar, socorro. Quando ela faz isso, aí ela faz com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua mente, todo o seu pensamento. E isso é ir ao Senhor. Se você fizer isso, você vai arrebentar. Se você fizer isso, você vai encontrar com Ele e a sua vida medíocre vai acabar. Pois Ele disse, olha, Ele garante, vinde a mim, para que eu possa dar a minha bênção para vocês, vocês têm que vir a mim. Vinde a mim. Todos, olha só. Aí as pessoas pensam assim, poxa, mas eu não mereço. Não importa. Ah, mas eu sou mau, eu sou bandido, eu sou mocinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não importa. Não importa se você é a pessoa que está com a ficha suja, você tem o seu nome no SPC, ou seja lá o que for, seu nome está sujo totalmente, completamente, não há jeito mais para você, aos olhos humanos. Mas Jesus diz, vinde a mim todos, inclusive você que está amarrado em dívidas, preso uma cama, num leito de dor, inclusive você que me ouve, que a sua vida matrimonial, os seus sentimentos
foram machucados. Ele disse: vinde a mim, todos. Ah, mas eu sou católico. Não importa, você pode ser católica, você pode ser judaica, judeu, você pode ser judia, você pode ser muçulmano, você pode ser ateu, você pode ser à toa, você pode ser evangélico, você pode ser o que você é, macumbeiro, pai de santo, filho de santo, não importa. Não importa, não importa, não importa nada. Ele convida a todos, indistintamente, qualquer um, todos, qualquer que seja a pessoa, mas vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados. Convite para os cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. E eu, disse Jesus, vos aliviarei. Então é assim, toma lá, dá cá. Você dá um passo na direção de Deus, ele vem correndo para não perder a oportunidade na sua direção. E aí há esse encontro, há esse casamento, há essa transformação, porque ele promete, está aqui escrito, ele prometeu, ele falou, Jesus quem falou isso. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Todos. Ele garante que aliviaria. Ele garante aliviar o seu fardo, o seu cansaço, a sua dor, a perda do seu ente querido, a perda do seu familiar, a perda do seu casamento, a perda do seu trabalho, a perda do seu dinheiro, a perda dos seus negócios. Ele garante trazer alívio para você. Você crê nisso? Então, nós vamos ver o testemunho dessa senhora, como é que Deus age. Porque, aos olhos humanos, não havia jeito para ela. Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães. Ela foi a mãe mais perversa que nós já vimos na face da terra. Olha só o que foi essa senhora e o que ela é hoje. Vamos ver o testemunho. Eu comecei a bater nos meus filhos. Hoje eu vejo que era espancar. E assim foi durante muitos anos, muito tempo. Meu nome é Severina Ferreira, sou supervisora administrativa, tenho 44 anos. Dos 17 para 18 anos eu engravidei. Saí do interior da Paraíba e vim morar em São Paulo. E agora eu tinha a responsabilidade da minha filha e do meu esposo. Minha filha cresceu, já tinha 4 anos, eu engravidei novamente, né, do menino. Contudo, dentro de casa, eu ficava nervosa. Se uma coisa estava fora do lugar, eu já explodia. Já começava a discutir com meu esposo por causa disso, a reclamar com os meus filhos por causa daquilo. Então, o estresse, o nervosismo foi aumentando cada vez mais. Começou eu entrar em depressão, né? Então, se eu já não ligava para mim, muito menos nessa época, naquele momento. Com essa depressão, com essa baixa estima muito, né, que não existia, que eu nem costumo dizer que era baixa e não existia para mim. Então, e eu não conseguia resolver nenhum desses meus problemas, não tinha meu esposo para conversar, não tinha ninguém, só tinha minha filha. Eu comecei a bater nos meus filhos. Então, é situação que a gente acha que vai ajudar. Mas eu só queria colocar para fora. Eu achava que eu fazendo aquilo, e eles não faziam nada demais, eles não faziam nada de errado. Eram crianças, 2 anos de idade. Então, se você pergunta para minha filha, era isso que realmente acontecia? Ela vai te falar que era, porque ela viu o quanto que eu sofria.
Ela via que eu não tinha ninguém para conversar. A maioria da minha vida, a maioria do tempo, era sozinha. Dentro de mim, só eu sei o que eu passava. Era um conflito que eu não desejo para ninguém. Hoje eu vejo que era espancar. Naquela época eu não via. Mas meus filhos eram gordinhos. E quando eu batia nele de mão, era assim, era uma força tão grande que ficava as marcas dos dedos nas pernas dele. E depois que eu fazia isso, muito, eu pedia desculpa pra eles. Mas não adiantava, minha filhinha. O mal já estava feito. Ela já sentia. E assim foi durante muitos anos. Muito tempo. E aí eu passei a não dormir mais, né? Com esse nervosismo extremo, com essa vida louca que eu tinha. E numa dessas, de madrugada, meu esposo não estava em casa porque ele tinha saído para tocar. Então, era num final de semana, no sábado, e eu passando de canal. Nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. Nunca. Eu encontrei na Igreja Universal essa instrução, esse caminho. Ela me levou até o Senhor Jesus. E no final de tudo, ela falou assim, tem jeito para você. E aí falou da Igreja Universal. E embaixo, no rodapé da TV, passou o endereço. Era meu caminho de trabalho. Eu sempre trabalhei, sempre passei naquela rua ali. Nunca vi. E quando terminou aquela oração, tomei aquela água, aquele copo com água. Era 4 horas da manhã, quando eu ouvi esse testemunho. Tomei a água e dormi. A reunião começava às 7 horas da manhã, era a primeira reunião. E cheguei pro pastor, conversei com ele, contei mais ou menos a minha história. E ele me aconselhou a voltar mais vezes, a fazer determinadas correntes. E assim eu comecei a caminhar na fé. Porque eu costumo dizer que depende da gente, depende de nós. Deus faz a parte dele, mas também depende de nós. A minha eu estava começando a fazer. Ao passar do tempo, frequentando as reuniões, conhecendo a palavra de Deus, fui mudando, né? E foi passando o tempo, eu já não era mais estressada, eu já não tinha mais insônia, eu já não batia mais nos meus filhos. Eu decidi me batizar nas águas, para matar a velha criatura. Eu não queria ser mais daquele jeito. Eu não queria mais ser louca. Eu queria ter paz. E ali eu decidi. Houve o batismo nas águas. Matei a velha criatura. Dali em diante, eu passei a buscar por mim. E deixar o Senhor Jesus. Deixar Deus entrar. Deixar Ele sentar. Ele fazer morada. E a partir desse dia que eu determinei, que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Eu ali orando, pedindo a Deus que Ele me desse esse presente. Que não era por merecimento, mas sim porque Ele me enxergava. Porque Ele via que o meu coração estava vazio e não podia ficar vazio. Estava pronto para Ele morar. E Ele falou comigo, nunca mais você vai ficar só. Quando você for chorar, vai ser nos meus pés. Vai ser eu que vou te ouvir. Vai ser somente eu que vou te ajudar. Então, a partir de hoje, você não vai ficar mais sozinha. Eu vou ficar do seu lado. E assim tem sido até hoje. Vamos dizer assim que nasceu uma nova criatura. De fato, nasceu uma nova criatura. Aquela responsabilidade que eu tinha, eu continuo tendo. Não sou irresponsável, não é isso. Mas com um equilíbrio, né? E a vontade, a sede. Se eu cuidava dos meus filhos, do meu esposo, eu
eu poderia fazer isso com as outras pessoas também. Às vezes, eu não digo frustrada, mas a gente vai falar do Senhor Jesus para as pessoas e para elas é como um dia eu tivesse bloqueada, cega espiritualmente falando, não enxergava as coisas. O que a gente fala para elas parece que elas não entra dentro dela. E a gente queria, eu particularmente, eu creio que isso deve acontecer com todos que recebem o Espírito Santo, mas eu tô falando de mim, eu queria entrar dentro dela e colocar lá. Quer dizer assim, ó, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, essa sede de salvar, porque eu fui salvo. Essa sede de passar vida, fé, porque eu recebi. Então, a partir daquele momento, isso de novo, que eu não tinha, nasceu dentro de mim. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher de visão, uma mulher determinada, uma mulher que quer, ela vai lá e faz. Porque dentro de mim tem um espírito da vida, tem um espírito que te fortalece a todo instante. A harmonia no meu lar, a harmonia no meu casamento para com o meu esposo foi diferente, mudou. Ao ponto de hoje ele reconhecer, hoje você é uma mulher de Deus, hoje você é uma pessoa diferente. A minha filha não guarda nenhum determinado sentimento ruim de mim. Meu filho a mesma coisa, ele entende, reconhece que eu sou uma mulher de Deus. E com tudo isso, né, eu posso dizer assim que eu sou grata demais à Igreja Universal. Tá naquele momento, naquela madrugada, com aquelas portas abertas para me atender, para que eu viesse entrar e conhecer o verdadeiro Deus de Israel. O Espírito Santo é o meu maior tesouro, é o meu maior presente, é o que eu tenho de maior na minha vida. É o Espírito Santo. Propostas tentadoras. A pessoa dos sonhos. Tudo o que você queria estava ali, bem diante dos seus olhos. Sem pensar duas vezes, você mergulhou de cabeça. Mas o que parecia ser a chance da sua vida se tornou o seu pior pesadelo que nunca acaba. Em um mundo que prioriza as aparências, muitos têm caído em laços. Armadilhas disfarçadas de oportunidades, que uma vez a pessoa presa, dificilmente consegue escapar. Você que reconhece que caiu no laço do engano, da mentira, e deseja ser livre deste sofrimento, neste domingo, 2 de maio, a quebra do laço maligno. Desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Luiz Ricardo Calçada, tenho 30 anos, sou empresário. A minha infância, desde muito cedo, foi uma infância sofrida, porque o meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia e ele chegava em casa, batia na minha mãe. E com todas essas brigas, a minha mãe veio a se separar do meu pai. E nessa separação, a gente era muito pequeno e fomos morar junto com a minha mãe. Minha mãe assumiu a responsabilidade de cuidar de 5 filhos. A gente chegou até a passar fome. Foi um momento muito difícil. E eu vivendo todo esse momento difícil, esse sentimento de tristeza, de angústia, foi aí que eu conheci o vício das drogas. Comecei a usar droga aos 13 anos de idade. Comecei a usar e o tempo foi se passando e eu me tornei viciado nas drogas. Durante 15 anos da minha vida eu fui viciado. Fui viciado na bebida, na maconha, na cocaína, até que eu conheci o mundo do tráfico de drogas. Comecei a vender drogas,
comecei a me aprofundar no vício das drogas, no crime. E eu consegui ter muitas coisas nessa vida, mas o principal de tudo eu não tinha, que era paz, que era alegria, eu não tinha. Muitas vezes eu passava a noite em claro, porque eu tinha medo da polícia invadir a minha casa, até que um dia eu estava dando fuga da polícia, onde a polícia fez um cerco e acabou me prendendo. Quando eu cheguei na delegacia, eu me deparei ali com a minha família, já estava lá na delegacia, chorando. E eu também fui humilhado porque ali a imprensa já estava ali me esperando. Naquele dia eu senti vergonha de mim mesmo. Fui preso e já lá dentro do presídio eu pude ver com os meus próprios olhos a realidade da vida. E eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Eu fui condenado a uma pena de 23 anos de reclusão. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei sem chão, porque eu tinha apenas 18 anos de idade e eu fui condenado a uma pena maior do que a minha própria idade. Quando eu estava cumprindo 8 anos de reclusão, aconteceu uma situação dentro do presídio, uma blitz, e lá dentro do presídio eu fui levado para a cela do castigo. A cela do castigo é quando a gente infringe as regras de dentro do presídio. E eu me lembro que um pastor da igreja chegou até a mim e me deu uma Bíblia. E ali dentro da cela do castigo, aquela Bíblia era tudo que eu tinha. E ali eu comecei a ler aquela palavra, eu comecei a entender, eu comecei a ver que Deus me amava através da palavra dele. E eu me lembro que eu li uma palavra muito forte, que falou assim para mim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu li aquela palavra, eu vi que Deus, Ele estava esperando eu ir até Ele. Foi aonde que eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu pedi perdão para Deus por todos os meus erros, por todos os meus pecados. E eu falei assim para Deus: meu Deus, eu não tenho nada. Eu estou aqui dentro dessa cela, dentro desse presídio, condenado a 23 anos de reclusão. Eu perdi tudo, eu estou viciado, mas eu estou cansado dessa vida. Se o Senhor mudar a minha vida agora, se o Senhor mudar a minha situação, não importa onde que eu chegar, a partir de hoje eu faço um pacto com o Senhor. Eu entrego minha alma para o Senhor, porque eu não aguento mais sofrer. Ao término daquela oração, dentro de mim já não tinha mais mágoa, já não tinha ódio, já não tinha depressão, já não tinha angústia. Dentro de mim eu só me sentia leve, me sentia paz. Eu levantei daquela oração totalmente transformado. A minha primeira atitude foi morar na cela da Igreja Universal. E ali, morando dentro da cela da igreja, eu conheci o trabalho da UNP, que é o trabalho que a Universal faz dentro dos presídios. E tudo que o pastor pregava, eu obedecia, eu dava o meu melhor. Eu comecei a renunciar. Foi quando houve a libertação de todo o mal, de todos os vícios. E ali eu não perdi tempo. Eu peguei e me batizei nas águas, continuei buscando. Eu recebi a presença de Deus dentro do presídio, dentro da cela do presídio, do banheiro do presídio, orando de madrugada. Lá eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi de Deus o maior presente,
Porque a partir do momento que eu houve aquele batismo, a minha mente mudou, o meu coração mudou, a minha forma de falar, a minha forma de agir mudou. E ali eu recebi força, eu recebi paz. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande. E ali, por mais que eu estava condenado a 23 anos de reclusão, eu me sentia livre. Porque o Espírito Santo me fez uma pessoa livre. Mas, buscando a Deus e me entregando, a minha pena foi reduzida. De 23 anos, foi reduzida para 15 anos de reclusão. E eu ainda tinha 4 anos de penas para cumprir dentro do presídio. Mas nada disso me entristecia. E ali eu comecei a evangelizar os presos ali que estavam ali no pavilhão comigo. Eu me recordo que um dia minha mãe veio me visitar. E quando ela chegou dentro do presídio, ela falou: filho, você está diferente. Eu estou vendo um brilho em você. O que aconteceu? Eu falei: não, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. Os próprios agentes penitenciários, vendo a ação do Espírito Santo na minha vida, passou a confiar mais em mim. E já dentro do presídio, eu não estava mais preocupado em sair de liberdade. Eu me recordo que eu fiz uma oração para Deus. Se for para mim sair daqui, meu Deus, e voltar para a vida errada, voltar para o crime, eu quero que o Senhor nem me tire daqui. E eu me recordo que no ano de 2020, no começo do ano de 2020, eu nem estava preocupado mais com a minha liberdade. O agente penitenciário chegou até a minha cela e chamou pelo meu nome. E ele falou assim para mim: arruma suas coisas que hoje você vai embora de liberdade. E eu ganhei minha liberdade. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, antes de eu ir ver minha mãe, antes de eu ver o meu filho, a minha família, a primeira coisa que eu fiz, eu fui direto para a igreja. Sabemos que o preso, quando ele sai de dentro do presídio, quando ele sai sem Deus, as portas de trabalho, de emprego, estão todas fechadas. Mas eu saí com Deus. E quando eu saí de liberdade, o Espírito Santo me deu a direção para mim ser o meu próprio patrão. E Ele me deu a visão. E hoje eu trabalho para mim mesmo. Tenho uma empresa no ramo de alimentação. Mas o bem mais precioso de tudo isso que eu tenho hoje, mais do que a minha família, mais do que a minha empresa, o bem mais precioso foi receber o Espírito Santo. A minha vida, ela é um milagre, porque Deus me tirou do fundo do poço. Deus me tirou da vida de vício, da vida de crime. Deus me tirou de dentro de uma prisão, onde eu estava condenado 23 anos de reclusão. Eu costumo falar que eu agradeço ao Espírito Santo por eu ter sido preso. Muitas pessoas não conseguem entender. Eu agradeço ao Espírito Santo porque se eu não tivesse sido preso, eu não teria conhecido Ele. A Igreja Universal representa para mim a minha mãe espiritual. Porque foi no pior momento da minha vida, ela me acolheu. E ela não perguntou do meu passado, não perguntou da onde eu vim, da onde eu era. Não, simplesmente ela me ajudou, ela me levantou. Hoje eu tenho dentro de mim a certeza da salvação, a certeza da vitória. Eu tenho a certeza que se Jesus voltar hoje, eu tenho a certeza da salvação. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo.
Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade o que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Pois é, meus queridos, veja que Deus está sempre atento àqueles que o invocam na sinceridade. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Se ela fez coisa boa, coisa má, não importa. Ele sempre está atento ao clamor daqueles que o invocam na sinceridade. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja só o poder dessa palavra. Nós vimos aí no testemunho do Luiz a maravilhosa presença de Deus na sua vida dentro da prisão. Lá na prisão. Lá na prisão ele estava desesperado, sozinho, abandonado no lugar para penitência dos prisioneiros que falhavam lá com a direção do presídio. Então, esse rapaz, quando pegou a Bíblia, leu essa promessa aí, o Espírito Santo falou com ele. E ele, por causa dessa promessa, por causa justamente dessa palavra, olha só o que aconteceu. Hoje ele é uma nova criatura. Agora, há pessoas que tiveram a mesma experiência como a do Luiz. Saíram da prisão, saíram dos vícios, saíram da vida desgraçada que tiveram. Mas, com o tempo foram esfriando na fé. A luz desse mundo, o brilho desse mundo foi mais
importante naqueles momentos do que a própria palavra de Deus, do que a sua própria fidelidade para com Deus. Então, essas pessoas se afastaram. Ora, é óbvio, se você se afasta da luz, você entra onde? Aonde você chega? Em outra luz? Não, não existe outra luz. Só existe uma luz, que é o Senhor Jesus. Eu sou a luz. Se você se afasta dele, da luz, imediatamente você cai nas trevas. Aí fica confuso, fica perdido, desorientado. Aí não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer nem da sua própria vida. Você perde tudo aquilo que havia recebido de Deus. Você perdeu por quê? Porque você decidiu. Você abriu mão da luz. E aí as trevas abraçaram você. Talvez seja essa a sua situação agora mesmo, nesse momento, que você é o nosso convidado. Tá bom? Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Basta você chegar e você será atendido de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos assistir mais testemunhos, mas não se esqueça, daqui a pouquinho, a oração com um copo com água. Prepare-se para que então você participe e possa receber a força necessária para você sair desse lugar sombrio e vir para a luz. Graças a Deus. Vamos assistir. Meu nome é Natália, eu sou universitária. Eu cheguei na igreja com a vida totalmente destruída mesmo, de ponta a ponta. Não tinha um lugar que eu olhasse que não estava destruído. Eu fui conversar com as obreiras, que os pastores foram me atender. Eles fizeram ver que todos aqueles problemas que eu passava, da bebida, que eu bebia demais, dos vultos no meu quarto, dos demônios que eu via, da destruição da minha família, eles me mostraram que aquilo tinha uma salvação, que eu podia me livrar de tudo aquilo. Mas aos pouquinhos fui deixando de agradar a Deus. O meu foco, que era me libertar, era ter um Criador para me ajudar, começou a ser as outras pessoas. Não era mais Deus que eu queria impressionar o obreiro, eu queria impressionar o pastor me levantar de obreira. Até o dia que, na frente do altar, numa busca, eu pedindo para Deus para ser levantada obreira, na minha cabeça eu tinha recebido o Espírito Santo. Na minha cabeça eu estava salva, na minha cabeça eu era de Deus, e eu passava isso para todo mundo. Eu não orava, mas quando eu chegava na igreja, eu era a pessoa mais ativa que tinha. Até um dia que eu acabei conhecendo um rapaz, e ele me chamou para sair. Aí eu fui, mais uma vez voltei a enganar os meus pais, deixei de ser aquela pessoa sincera e comecei a falar: pai, tô indo pra faculdade. Eu entrava no carro do rapaz e ia embora para outro lugar. Então eu participava da reunião pensando em sair logo da reunião para poder me encontrar com o rapaz. Só que quando eu voltei pro mundo, eu não via brilho no mundo, eu sabia que o mundo era do diabo. Então eu tentei achar pessoas que faziam acreditar que o mundo era bonito. Foi quando eu me envolvi com um rapaz que era estelionatário. Então eu comecei a mudar as minhas roupas, comecei a mudar o meu cabelo. Eu que andava comportada, comecei a andar mais vulgar de quem já era do mundo. Foi quando veio o famoso Covid-19. Eu falei assim, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Só que eu vou pro inferno. Aí eu comecei a entrar em desespero e minha mãe estava na fé, meu pai estava na fé. E em seguida veio a corrente do resgate, com o Bispo Sérgio. Ele fez uma reunião somente para quem era obreiro, para ex-obreiro. E minha mãe me obrigou a assistir. Eu fiquei no celular a reunião inteira, até o momento que ele falou assim pra mim, foi como se fosse pra mim. O Bispo Sérgio falou assim: ei, Jesus tá sentindo a sua falta, sabia? Ali não teve como. Ali eu vi que Deus estava falando comigo de novo, que ele não tinha aberto mão de mim. Ele falou assim: Jesus sente a sua falta, você não vai voltar? Você vai morrer no inferno? Você que é ex-obreiro, você vai morrer aí? Aquilo chamou minha atenção, aquilo fez eu prestar atenção no bispo. Aí eu falei, será que eu vou morrer aqui? Aí o bispo falou assim, você não precisa disso.
você pode colocar o seu joelho no chão e pedir ajuda. Então, naquela hora, eu levantei do sofá, não me importei se minha mãe estava olhando, se não estava. Eu não queria saber. Eu queria que Deus olhasse para mim. Eu coloquei meu joelho no chão e pedi. Falei, meu Deus, a igreja está fechada, mas o céu não. Falei, olha, Deus, se o Senhor me quer, eu tô aqui. Por favor, me ajuda. E quando eu levantei com uma paz tão grande, uma certeza de que Ele foi ali me ouvir, tão grande, que pra mim eu já não queria mais saber do mundo. Eu peguei meu celular no meio da reunião, chamei o pastor que cuidava de mim quando eu tava na igreja, mandei mensagem pra ele, pastor, eu preciso que o senhor me batiza agora. Vim aqui pro Templo de Salomão, cheguei aqui na esplanada e o pastor perguntou pra mim se era isso mesmo que eu queria. Na hora, passou um filme na minha cabeça tão grande de tudo que eu tinha feito, do Deus que eu não tinha valorizado. E Deus perguntou pra mim ali, você quer me valorizar? Você me quer de volta? Aí o pastor pediu pra mim ajoelhar, colocar a mão no meu coração e ali ele me batizou. Eu não vi se foi uma gotinha de água, eu não vi se foi 1 litro. Eu vi que Deus estava ali e que Ele que me lavou, que não foi o homem, que não foi o pastor que me batizou, que foi o próprio Deus. Então, a partir dali, eu comecei a corrigir tudo. O rapaz que eu me envolvi, eu disse, não te quero. As amigas que eu fiz, eu disse, não quero mais amizade, não, acabou, não quero mais. E eu sabia o caminho até o altar. Então, eu comecei a falar pra Deus assim, que eu queria o Espírito Santo de verdade. Que eu não queria uma ilusão mais. Eu comecei a ver o próprio Deus trabalhando em mim, com as mãos dele dessa vez, não com as minhas. A igreja abriu, eu falei, agora é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de ir até o altar. Quando chegou aquele dia, eu acordei bem mais cedo, meditei. Quando eu cheguei no santuário, eu falei assim, esse é o meu dia. Então começou a busca. Eu comecei a buscar com uma força tão grande, uma vontade tão grande, que quando eu falei pra Deus assim, meu Deus, eu não quero mais ser aquela sujeira de pessoa que eu era. Eu não quero mais fazer o que eu fiz. Porque se eu fiz aquilo foi porque eu não tinha o Espírito Santo. Dessa vez eu quero pra corrigir, pra fazer certo. Naquela hora eu sei que o Espírito Santo desceu sobre mim, não tive dúvidas. Não foi aquela certeza que eu tive a certeza da primeira vez que eu me fazia acreditar. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus falando assim, eu tô com você. Ali eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu orava, eu não sabia se eu agradecia, mas eu tive uma paz. Não me importava mais o que eu tinha feito, me importava como eu ia ser dali pra frente. E eu saí do santuário aquele dia, com o próprio Deus dentro de mim. Quando eu tava no mundo, eu sorria no meio dos amigos e chorava sozinha. Agora que eu estou com Deus, eu dou risada no meio dos meus amigos que são de Deus. Eu dou risada sozinha. E a minha maior alegria é em secreto. É quando tá só eu e Deus, sem mais ninguém. Quando eu voltei, ninguém me julgou. Quando eu voltei, pelo contrário, eu fui muito bem recebida. Eu recebi ajuda, atenção. Toda vez que eu chegava perto dos obreiros, dos pastores, eles perguntavam se eu precisava de ajuda, se eu queria conversar. Não perguntavam o que eu tinha feito. Procura ajuda. Aproveita que a igreja está aberta. Porque o mundo não é bonito. Eu achava que era, mas não é. E Deus me mostrou que bonito é Ele. Meu nome é Leonardo Dornelles Bertagnoli, tenho 33 anos, sou engenheiro. Bom, eu vim num lar muito conturbado, né, de uma família muito conturbada. Eu fui crescendo, me alimentando daquilo ali. Então, foi gerando uma raiva, uma revolta dentro de mim. As brigas chegavam, assim, basicamente verbais, mas chegou até a ponto de serem físicas, né, a ponto do meu pai puxar uma faca para minha mãe. Então, assim, aos meus 13 anos de idade, houve o divórcio dos meus pais. Tive que me tornar o pai do meu irmão, no caso mais novo. O meu pai me rejeitou muito. Então eu cresci muito rejeitado por ele em toda a minha adolescência. Então isso me dava muita raiva. Então eu cresci com esse ódio
né, com essa raiva, com essa revolta por toda essa situação. Em paralelo, eu tinha uma angústia, uma tristeza muito grande, um vazio muito grande dentro de mim. Então, assim, eu era muito complexado. Tipo assim, eu me achava muito inferior. Eu nunca imaginava que eu ia vestir tal roupa, eu nunca imaginava que eu ia conseguir tal profissão, que eu ia me formar, que eu ia poder casar, nunca, não passava isso na minha cabeça. Minha mãe, ela tinha problemas espirituais também, né, síndrome do pânico, então a gente não podia, toda vez que a gente, por exemplo, ia num lugar, sei lá, ir num shopping, algum lugar movimentado, ela ficava em choque, assim, ela não conseguia ficar ali, ela precisava sair. E tanto eu quanto minha mãe, a gente começou a buscar alguma forma de mudar essa situação, né? Então a gente buscou ajudas, tanto em psicólogo, eu frequentei psicólogos, porém entrava e saía da mesma forma. A minha mãe começou a buscar, além das casas de religião, também em outras denominações. A minha mãe, a última porta, né, para ela foi a Igreja Universal. Então ela começou, né, aquele processo de libertação e eu vi a mudança através da vida dela e comecei a frequentar também. Nas reuniões, no momento que eu comecei a frequentar as reuniões, o que me chamava a atenção era a libertação. Era exatamente a libertação. E aquela palavra que vinha de encontro, né? Você que está vazio, você que tem uma angústia, você que é triste, parecia que estava falando comigo. Foi me apresentado um Deus, né? Que poderia mudar aquela situação. Então ali eu vi, poxa, tem saída. Cada palavra, em cada pregação, Deus foi falando comigo. Primeiro que eu deveria perdoar o meu pai, né? Aquela mágoa, toda aquela revolta que eu tinha dele, né? A tristeza foi saindo, a mágoa foi saindo e eu fui me libertando. Me batizei nas águas e aí, ouvindo as pregações, me foi apresentado o Espírito Santo. Algo que me chamou bastante atenção quando o pastor pregava era que Deus, além de tudo, Ele era Pai. Então, Deus poderia ser aquele Pai que eu nunca tive. E que, além disso, o mais importante era a salvação da minha alma, né? Então, eu precisava do Espírito Santo para ser salvo. Então, por isso, eu coloquei toda a minha força. Não, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. Foi um processo, né? Eu começava a me entregar mais, eu começava a buscar mais a Deus em casa, nas reuniões. Eu vinha quarta, eu vinha domingo, jejuava, usava todas as armas da fé para ter Deus dentro de mim. E eu estava colocando toda a minha força, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, né? Pedindo para Deus me preencher aquele vazio, me renovar. E ali Deus apareceu para mim. E após essa busca, eu tive aquela paz, que foi a certeza, né? A certeza de que Ele era comigo, que nada nem ninguém ia tirar aquela paz que tinha dentro de mim. Deus, Ele me transformou de dentro para fora, né? Então Ele tirou toda aquela angústia, todos aqueles complexos de inferioridade que eu tinha com relação aos outros. Ele me preencheu de tal forma que eu não tinha mais tristeza, não tinha motivo mais para estar triste, eu não tinha mais motivo para estar frustrado, angustiado. Ali eu conheci o Pai, que realmente é aquele Pai que não me rejeitou, né? Que me aceitou da forma que eu sou e que me preencheu, que me aceitou, que me renovou. A partir do batismo com o Espírito Santo, Ele foi me guiando. É como se você tivesse um GPS, que aqui você pode ir, não, aqui você não vai por aqui. Então Deus, Ele foi guiando a minha vida e, consequentemente, todas as áreas da minha vida foram abençoadas. Profissionalmente, Deus me abençoou, eu consegui minha formação, consegui um bom emprego numa multinacional. Na minha vida sentimental também, Deus me apresentou minha esposa. Hoje eu sou casado, sou uma pessoa feliz, abençoado, completa no meu casamento. Aquele casamento dos meus pais, né, aquela referência que eu não tinha, totalmente, né, errada. Hoje eu tenho um casamento feliz que serve como referência para outras pessoas também, para minha própria família. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família, com meu pai, com minha mãe. A gente tem paz, a gente tem comunhão entre a gente. O Espírito Santo na minha vida hoje Ele é tudo. Sem Ele eu não tenho nada. Sem Ele eu não sou nada. Ele é como o ar que eu respiro, eu dependo dele para tudo. A Igreja Universal foi a minha universidade da fé, onde eu aprendi a viver, onde eu aprendi a usar a minha fé, a fé inteligente, a fé que salva, que dá vida, que dá paz. Isso eu aprendi na Igreja Universal. Eu não troco o Espírito Santo por nada nem por ninguém nesse mundo, por nada. Nada se compara ao Espírito Santo dentro de mim. Graças a Deus. Então vamos agora falar com Ele. Coloca, se você puder, se houver condições, coloque-se de joelhos aí agora. Pegue o copo com água e vamos invocar o nome do Senhor. Vamos falar com Ele, vamos rasgar a alma diante do trono da graça, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.